Olá, estamos começando mais um Viajando pela Bíblia, com a graça de Deus. Nós estamos aqui toda terça-feira às 8 da noite, dando continuidade aqui a esse projeto maravilhoso que Deus nos deu, que é te conduzir, conduzir você por uma viagem pela Bíblia, para que você conheça um pouco melhor a palavra de Deus, a vontade de Deus. Não necessariamente é um estudo bíblico ali coordenado, versículo por versículo, mas a nossa intenção é trazer assuntos que são extremamente importantes para a nossa realidade, para o nosso viver com Deus. E na semana passada, nós falamos sobre eu perco ou não perco a salvação, como é isso. Então, se você não assistiu, o episódio de hoje é a continuação da terça-feira passada. Então, não necessariamente você precisa assistir aquele primeiro, mas se você não assistiu da semana passada, assiste esse. Depois você pode voltar lá e assistir o outro. Então, nós terminamos a semana passada falando o seguinte, mas se eu não perco a salvação, então eu posso pecar, posso viver de qualquer maneira, que tá tudo certo? Hoje nós vamos ver que não é bem assim, e quem vai continuar esse assunto para nós hoje é o nosso irmão Marquinhos. Boa noite, Marquinhos, tudo bom? Boa noite, Jefferson, nossos amigos que têm nos acompanhado, embarcado conosco nessa viagem. É muito bom poder falar da Bíblia e é muito bom poder falar da certeza da nossa salvação. Só para reforçar aqui o recado do programa anterior, nós estamos bem certos, que a nossa salvação ela é eterna e ela é garantida. Sabe por que ela é garantida? Porque ela não depende de nós. Se dependesse de nós, havia uma oscilação, mas a salvação ela é uma graça, e a graça é o favor imerecido. Ou seja, você não fez nada para merecer, tampouco eu. Romanos 5:10 diz assim, Jefferson, porque se nós, quando inimigos, nós somos inimigos de Deus, nós éramos inimigos do Pai, porque éramos pecadores, Então, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, a morte redentora do Senhor Jesus, Filho de Deus, nos reconciliou com o Pai. Nós que éramos inimigos, fomos reconciliados através da redenção. E é interessante, quero falar uma coisa para você. A redenção, ela não tem um fim em si mesmo. Ou seja, não fomos redimidos para apenas sermos redimidos. Mas existe algo muito além disso. Então aqui fala, muito mais, estando já reconciliados ou redimidos, seremos salvos pela sua vida. Então, nós queremos aqui entender um pouco a diferença entre graça, que é o favor imerecido, que é a nossa salvação garantida, porque nós somos redimidos, nós que éramos inimigos. Então, há essa diferença entre a graça e o galardão. Então, graça, anota aí, graça, favor imerecido. Eu não mereço, pode anotar no seu caderninho aí. Mas o Senhor, com sua morte, me redimiu. Isso é graça. Agora, o galardão significa prêmio ou recompensa. Mas veja bem, não vai confundir as coisas não. Vamos parte por parte. A recompensa não é uma recompensa relacionada à salvação. A nossa salvação, nós não podemos acrescentar nenhuma vírgula. Isso é uma obra exclusiva do Senhor. Ele fez tudo por nós, nós não acrescentamos nada. Existe um galardão para que nós tenhamos uma vida digna do nosso chamamento. Por isso que eu disse que a nossa redenção ela não tem um fim em si mesmo, mas a redenção é nos tornar maduros. Vou usar um exemplo aqui muito fácil para você entender. Suponhamos, que você é uma pessoa bem influente de muitos negócios. Então você tem negócios grandes e você tem 2 filhos. Um filho com, 3 anos de idade e um filho já com, vamos dizer, 24 anos. Aí existe algo semelhante, existe também uma diferença entre esses 2 filhos. Algo que é semelhante, que nada pode mudar, é o fato de que são seus filhos, seja o menor, pequenininho, quanto o maior. Os 2 são seus filhos, logo como filhos, eles são herdeiros seus.
Porém, né, voltando aqui para o exemplo dos negócios, vamos supor que esteja no momento de você passar os seus negócios para que os seus herdeiros possam tocar os negócios. Qual filho que você pode confiar o seu negócio? No criancinha de 3 anos ou no filho já com 24 anos, que estudou, que se preparou? Qual filho, Jefferson? Responde aí para nós. Sem dúvida, o filho que se preparou, né? O filho maduro, o filho mais velho. É isso aí. Então, eu vou fazendo essas analogias para você entender bem. A graça é o fato de os 2 filhos serem filhos, né, desse, vamos dizer, esse grande empresário. Isso é graça. O que esses 2 garotos fizeram para merecer o fato de serem filhos? Nada, eles nasceram, eles simplesmente nasceram. E nós lemos o versículo de Evangelho de João, capítulo 1, que diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então isso é a graça. Esses 2 filhos, eles têm essa graça. Não depende deles. Não há um esforço para que um possa dizer, eu vou me esforçar para que eu me torne filho do meu pai. Não, de maneira nenhuma. Agora, quanto a receber os negócios do pai, aí precisa haver vamos dizer assim, um preparo. Então, o filho maduro, esse pode herdar os negócios do pai. E você sabia que na Bíblia, Jefferson, tem um versículo que fala exatamente esse exemplo que eu usei? Vamos ver esse versículo? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, um filho imaturo, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então, olha aqui como o apóstolo Paulo escreveu o livro aos Gálatas, ele explicou essa questão. Ele disse que um filho menor ou um filho imaturo é um filho, mas na prática, ele nada se difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Mas esse filho, né, está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. O que é esse tempo pré-determinado? É o tempo em que o filho menor ele atinge o status, né, o estágio de maduro. Então, amado irmão, amada irmã, não é bem assim, né, como o Jefferson fez a pergunta. Quer dizer, então, que se eu estou na graça, eu posso viver uma vida deliberada, longe de Deus? Não. A redenção, como eu disse de novo, o fim dela não é que você seja apenas um filho que fique só na experiência de eu pequei, Senhor me perdoa, eu pequei, Senhor me perdoa. Mas a redenção é para nos trazer de volta ao plano original de Deus para o homem. E qual é o plano original de Deus para o homem? O plano original de Deus para o homem não é que o homem viva pensando assim, hoje eu estou salvo, amanhã não. Hoje eu estou salvo, amanhã não. E se Jesus voltar e eu estiver salvo, aí eu vou para o céu e está tudo resolvido. Não é esse o plano de Deus. Está escrito em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, uma síntese do plano original de Deus. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui, Deus, ao criar o homem, né, como seus filhos, Deus o criou para que o homem, então, tivesse o domínio sobre os negócios de Deus, o domínio sobre os negócios do Pai. Então Deus nos criou e a nossa salvação garantida é para que nós agora possamos estar desprendidos de todo o pecado e avançarmos para termos uma experiência de crescimento, de amadurecimento, para que nós possamos, então, herdar os negócios do Pai. Então, quando nós atingimos esse status, né, de maduros, aí sim nós recebemos, então, o galardão. E o que é o galardão? O galardão é um prêmio. E qual é o prêmio? É reinarmos com o Senhor como co-reis. A Bíblia nos fala isso. Nós reinaremos juntos com Ele. Deus nos chamou, então, para que nós, como filhos maduros, pudéssemos trazer o governo de Deus para a terra. E agora, talvez você tenha ficado em dúvida, eu perco ou não minha salvação, para mim é igual o galardão ou não. Vou ler mais um versículo com você. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
Veja então que aqui há dois grupos de materiais, de elementos. O primeiro é ouro, prata e pedras preciosas. E o segundo é madeira, feno e palha. Então veja que há uma diferenciação entre esses dois grupos de elementos. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, próprio fogo provará. Então veja que o dia aqui é o dia em que o Senhor voltar para entregar-nos o galardão. E lembrando, o galardão é quando o Senhor voltar, ele puder entregar para nós o reino. Então, no reino dos céus, nós reinaremos juntos com o Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, aqui fala que o dia demonstrará qual obra que nós edificamos, né? Se foi ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha. E aqui fala que essa obra está sendo revelada pelo fogo. Está sendo revelada quando? Como? Está sendo revelada hoje, na minha vida. Um exemplo prático. Eu estou salvo, então vou ficar tranquilo e vou sair pecando porque eu já tenho a graça, não quero mais nenhum compromisso com Deus. Você acabou, meu amigo, minha amiga, de edificar uma obra que é madeira, feno e palha. Aí vem o fogo e queima isso, e elimina isso. Aí você percebeu, poxa, é verdade, hoje, nossa, eu não quis me envolver com as coisas de Deus, eu não quis ter um viver que manifestasse o reino de Deus. Aí você sente o fogo queimando a sua vontade, porque na verdade a nossa vontade, né, a nossa vontade carnal é cuidar das nossas coisas. O apóstolo Paulo mesmo disse em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então a gente fica nessa luta diária, né? Isso é o fogo. Então quando você sente vontade, por exemplo, de cometer um pecado, e você se guarda e fala, não vou pecar, aí o fogo, ele elimina tudo que é natural, e você vai tendo, então, uma edificação que são esses materiais preciosos, e isso tipifica a natureza de Deus. Então, aí aqui no versículo 14, diz assim, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então veja, o fogo então está sempre provando a nossa obra. Então hoje esse fogo ele elimina e queima tudo que é vegetal, que é natural. Se houver um incêndio num lugar em que há madeira e ouro, o incêndio vai eliminar completamente toda a madeira, mas o ouro não será danificado. Porém, você hoje tem a escolha de deixar esse fogo queimar tudo que é natural hoje ou não. O Senhor Jesus disse assim para os discípulos, quem quiser vir após mim, veja, quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz, na verdade, então, é o fogo, é que crucifica, que faz morrer as nossas vontades, faz morrer a vontade de pecar, faz morrer a vontade de viver uma vida só para mim, e me leva a uma vida de cruz e seguir o Senhor e fazer aquilo que Ele quer. Então, esse é o fogo. Mas é quem quiser. Eu posso hoje muito bem escolher, né, ficar só na graça, não quero me envolver com nada relacionado a Deus, não quero ter uma vida no altar. A gente usa muito, né, no meio cristão essa palavra, eu estou no altar. Mas se você voltar no Velho Testamento, Jefferson, o altar era para quê? Era para sacrificar os animais como oferta para Deus. Para sacrificar, justamente, sacrificar e depois esse animal era queimado. Então, o altar é para eliminar a minha vontade, eliminar aquilo que nós conhecemos muito bem, que é o nosso ego. O egocentrismo, ele já diz tudo. O centro sou eu, não é Deus. Eu sou o centro. Então, eu busco a Deus sempre voltado para o centro que sou eu. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque eu sou o centro. O altar, ele inverte. Você não é o centro mais, Deus é o centro e tudo que é natural é eliminado. Então você pode escolher hoje se você vai deixar esse fogo descer no altar e queimar todo o seu ego, seu egocentrismo ou não. Você pode escolher. Aí aqui fala, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Aí isso aqui é quando o Senhor voltar, mas ele mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, veja bem, se permanecer a obra
de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então aqui agora, a partir do versículo 14, já nos diz quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, ele vai olhar para você e vai ver se em você a madeira, feno e palha, que não foram queimados hoje, nessa dispensação hoje, se houver essa madeira, feno e palha, vai vir um fogo quando o Senhor voltar e vai queimar. Aí aqui fala que esse mesmo sofrerá dano. Não fala que ele perdeu a salvação dele. Não perdeu, mas aqui ratifica. Fala, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então esse fogo que essa pessoa será salva é um fogo, né, de uma privação. Essa pessoa, então, será privada do reino, ela não poderá reinar mais com o Senhor, porque ela não amadureceu, ela não cresceu, ela não buscou pagar um preço, né, de estar envolvido com as coisas de Deus, antes procurou só os seus próprios interesses. Então, será salvo, mas através do fogo, ou seja, o que nós chamamos, a Bíblia chama de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, um lamento, poxa, eu poderia ter pagado um preço, me envolvido com as coisas de Deus, agora eu perdi todo esse galardão. Então é isso, a graça nós já recebemos, mas a graça é um estímulo para nós, é uma garantia para que nós possamos então viver uma vida de pagar um preço, não envolver somente com as minhas coisas, não ter um coração egocêntrico, mas pensar nas coisas do alto e trazer o reino de Deus para a terra. É isso aí. Muito bom, eu acho que isso aí deixa muito claro para nós, né, que nós realmente, para a salvação, nós não merecemos. Por isso que Jesus veio e é chamado de graça, só que ele quer dar um presente, quer dar um prêmio, que é governar o mundo que há de vir junto com ele. Isso está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Então nós seremos co-reis com Cristo. E aquele que não viveu direito, o que ele vai perder? Justamente isso aí. Vai passar por um período, que o Marquinhos falou, né? Trevas exteriores. Vamos dizer que é um período ali de arrependimento, de amadurecimento forçado, para que todos possamos estar na Nova Jerusalém. Mas isso ainda é assunto para um próximo episódio. Eu espero que você tenha sido ajudado nesse aqui. Quero agradecer ao Marquinhos por ter disponibilizado um pouco mais do tempo dele. E antes de terminar, Marquinhos, você pode fazer uma oração por nós? Amém, oramos. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela Tua Palavra. A Tua Palavra ela é viva e eficaz. Senhor, abrimos nossos corações para que nós possamos ganhar esta visão de não vivermos para nós mesmos, mas ter um coração no altar, ou seja, um coração entregue para que o Senhor possa fazer de nós aquilo que o Senhor desejar. Eis-nos aqui, Senhor. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém, amém. Muito bom. Obrigado, viu, Marquinhos? Obrigado você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça que na semana que vem, às 8 da noite, terça-feira, estaremos aqui de novo com mais um Viajando pela Bíblia. Até mais.